Você já saiu de alguma reunião da sua empresa pensando, será que o problema é com a minha empresa, é com o negócio? Ou será que o problema é comigo, é com a gente, família, que trabalha junto? Por exemplo, uma decisão simples sobre uma data de entrega acaba virando uma discussão gigantesca, ou aquelas conversas sobre o financeiro da empresa, um ajuste aqui ou algo ali, acabam parecendo um ataque pessoal. E com isso, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, infelizmente a empresa começa a carregar nas costas o peso de todas as relações familiares que podem vir a dar problema. Só que quando a gente fala disso, uma coisa que eu já reparei nas empresas que conseguem crescer, nesses negócios de família que atravessam gerações e conseguem também preservar os relacionamentos, que é algo muito importante. As empresas familiares não dependem só da confiança dos familiares. Elas não dependem só do sentimento. Precisa construir acordos, precisa definir responsabilidades e ter combinados muito claros. Então hoje eu queria compartilhar com você 5 pontos que, na minha experiência como advogada, fazem toda a diferença para quem tem uma empresa familiar, quem trabalha com a própria família e deseja que essa empresa vire algo sólido, algo grande. Comece a construir um legado com isso. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Rebeca Assis, advogada, já atuei com muitas empresas familiares e hoje eu também faço parte de uma. Então, eu posso falar para você que eu conheço esse universo dos dois lados, enquanto profissional, advogada, né, com aquele olhar de fora, aquele olhar mais imparcial, aquele olhar frio, e da vida real, quem tá no olho do furacão, quem tá se envolvendo ali e tentando resolver as coisas da melhor forma possível. E se tem uma coisa que ficou muito clara pra mim ao longo de todos esses anos, é que as grandes crises, principalmente dentro dos negócios de família, quase nunca começam grandes. Geralmente elas começam com pequenas situações, pequenas conversas importantes que vão sendo ignoradas ao longo do tempo. Por isso, eu quero compartilhar alguns aspectos que eu considero fundamentais para quem deseja construir uma empresa forte sem abrir mão da família, que é o que é a chave, é o principal, é o tchan da tua empresa. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar é sobre a clareza, sobre o papel de cada pessoa. Principalmente nas empresas familiares é muito comum, é muito fácil, na verdade, da gente confundir o pessoal com o profissional, confundir o que esperam da gente e o que precisa ser feito, né? E pode virar um grande bolo de confusão e no fim das contas isso não é nada profissional, isso não auxilia em nada o que a sua empresa, o que o seu negócio precisa e o que a sua família precisa também, para conseguir resguardar em equilíbrio as duas pontas. Então, seja transparente, seja gestora, né? Consiga fazer bem a divisão de papéis, quem está em qual cargo, qual função, o que precisa fazer, o que se espera, o que não se espera dessa pessoa e defina tudo, principalmente de forma formal. Coloque tudo no papel, deixe tudo muito bem esclarecido para que essa pessoa consiga ter total clareza do que ela tem que fazer e que você tenha total clareza do que esperar dessa pessoa também. Um segundo ponto que eu também comento bastante, falei no Shorts há pouco tempo também, é sobre separar o patrimônio da empresa e o patrimônio da família. Aqui não tem muito segredo, aqui você pode contar com um contador também, né? Perdão a redundância. Mas pode fazer um controle próprio caso você não consiga ter o auxílio desse contador no primeiro momento. Mas o principal é que você tenha de uma forma muito clara e até rígida o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Isso é indispensável. A gente precisa dessa separação para garantir que a empresa possa seguir de uma forma saudável, de uma forma segura e principalmente que ela não sofra pequenas retiradas de dinheiro ali e quando você olhe, você não saiba para onde esse dinheiro foi, não saiba o que aconteceu com ele e não tenha de onde tirar. Só uma palhinha aqui de um outro ponto importante sobre essa questão de separar patrimônio pessoa física e pessoa jurídica é que caso você seja processado enquanto pessoa física e o seu patrimônio estiver todo bagunçado com o da empresa, o juiz é autorizado por lei, né? É um instituto que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz pode acionar os bens da sua empresa e penhorar o que tem na sua empresa para pagar a sua dívida pessoal. Então, além de você ter um problema pessoal, um problema de pessoa física, você acaba com o patrimônio da sua empresa. Então, isso é
muito preocupante, é muito complicado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Trazendo aqui um terceiro ponto que eu acho fundamental, é falar sobre acordos. Acordos que precisam ser formalizados antes que eles sejam necessários. E aqui pode entrar em todo qualquer tipo de acordo. A gente pode falar sobre gestão de crise, a gente pode falar sobre reputação da empresa, a gente pode falar sobre divórcios, já que a gente está falando de uma empresa familiar. Na prática, tudo que precisa ser decidido sobre a sua empresa, inclusive as decisões mais cascudas, aqueles assuntos mais delicados, a gente fala muito sobre sucessão também nesse ponto, precisam ser decididos antes que esse problema chegue. E por uma questão muito simples, quando o problema está na nossa cara, a gente não consegue enxergar as melhores soluções. A gente não consegue definir o que é bom e o que é ruim para a empresa, o que é bom e o que é ruim para a relação familiar. E isso pode se misturar, assim como todos os outros temas, né? Isso pode se misturar e acabar causando um prejuízo que não aconteceria, sabe? Então é muito necessário que você consiga discutir isso antes do problema chegar. Um quarto ponto que eu acho que é um dos mais importantes, quase indispensáveis, é a gente pensar que a competência tem que vir e muito antes do sobrenome. Em poucas palavras, não é porque você é filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa, enfim. Não é porque você faz parte da família que necessariamente você tem um lugar cativo dentro daquela empresa. Mais do que isso, não é porque você faz parte da família que você tem um lugar cativo dentro da empresa e não pode ser dispensado, ou não pode se submeter às regras, às orientações, a tudo que tem que ser feito ali dentro. Esse é um problema muito comum que acontece em empresas familiares, infelizmente, porque acaba sendo mais um reflexo de confundir o pessoal com o profissional. Então, não, sobrenome não garante nada no fim das contas. E pra gente fechar essa conversa, eu queria compartilhar com vocês um ponto que eu senti muito dessas empresas que dão certo, eu senti como algo fundamental, que é nunca perder de vista o que você realmente está tentando proteger, o que vocês estão tentando proteger. Por quê? Porque aqui a gente tem duas questões muito básicas, muito simples de visualizar, e a partir delas que surgem 500 problemas, que é a saúde da empresa. Essa empresa familiar que ela surgiu de um sonho de um ou de vários familiares e que acaba sustentando uma família inteira, que acaba gerando essa expectativa de atender todo mundo, de gerar legado, de construir algo muito bom e muito próspero para a família, para outras famílias também. E a relação familiar, que é entender que passou ali o horário comercial, passaram as situações de reuniões, de crises e tudo mais, vocês continuam sendo uma família. Então, essas são duas coisas que têm que ser muito bem protegidas e a partir do momento que a gente conversa com clareza, conversa com transparência, a gente consegue proteger isso. Jogue limpo. Tem uma frase que eu levo muito pra mim e levo pra minha vida no geral e eu sempre converso com clientes, com parceiros, que é: o combinado não sai caro. Leve isso para sua empresa também. E aí, para a gente fechar esse nosso papo, eu queria que você percebesse aqui junto comigo, analisasse comigo que esses pontos, nenhum desses pontos que eu comentei depende nem de tamanho de empresa e muito menos de faturamento. No fim das contas, eles dependem de uma coisa que eu acho bem mais complexa e que é 100%, depende 100% do ser humano, que é maturidade. Maturidade para entender o que, quem e onde fica o sócio, o gestor, o pai, a mãe, o marido, a esposa, os irmãos. Tudo isso é muito complexo de lidar no dia a dia e depende do esforço de todo mundo que está envolvido. Porque quando a gente fala de empresas no geral, uma empresa pode crescer, pode mudar de mercado, pode passar por crise, por várias crises. Isso acontece com qualquer tipo de empresa. Só que quando a gente fala de uma empresa, de um negócio de família, uma empresa que tem uma família por trás, o verdadeiro desafio, no fim das contas, é garantir que a construção e o crescimento desse negócio não destrua o grande diferencial, não destrua o que motivou a criação, que são as relações familiares.
E aí eu queria aproveitar e queria perguntar pra você que tá assistindo, terminando de assistir o vídeo aqui, muito obrigada, inclusive, por ter passado esse tempo comigo. Queria saber de você se você enfrenta algum tipo de desafio desse na sua realidade, se você tem um negócio de família e tem problemas familiares que impactam na empresa. Queria que você contasse aqui pra mim nos comentários. E se você ficou até o final, eu gostaria muito, né, que você fizesse companhia pra mim aqui no canal, se inscrevesse. Se fez sentido pra você esse vídeo, ou se você conhece alguém que vá fazer sentido, manda esse vídeo pra essa pessoa também. Tô me organizando aqui pra toda semana compartilhar, né, esses papos, essas reflexões e orientações com base na parte jurídica, mas também com base na minha experiência, né, nessa minha vivência diária numa empresa familiar, para que juntos a gente consiga construir negócios de família, consigamos construir legados, nossa, faz tempo que eu não uso essa palavra, que a gente consiga construir legado para essa e próximas gerações. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.